se é muito tarde para você começar a vender para o governo. Muitas pessoas têm medo de começar a empreender ou fazer alguma coisa independente da idade, às vezes acha que é muito novo, às vezes acha que já é muito velho para isso. E a ideia dessa aula aqui é tentar explicar alguns prós e contras e tentar mostrar que independente de qual estado você esteja, dá para você começar a vender para o governo. Já vou te adiantar que esse é o objetivo da aula de hoje. E claro, se você tem alguma dúvida sobre o mercado das licitações, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo conforme eu vou avançando aqui na aula. Então, primeira coisa, galera, para você entender se é bom ou não começar a vender para o governo, eu vou tratar de dois fatores aqui. O primeiro deles é o fator idade, que eu já comentei com vocês. Tem pessoas que se consideram muito novas para começar a entrar nesse mercado e tem pessoas que se consideram muito velhas. E o outro é a questão do timing, se é o momento ideal ou não para você entrar no mercado das licitações. Não vou falar que existe um momento ideal, um momento certo ou errado, mas eu vou comentar sobre o momento que estamos vivendo. E isso, com certeza, vai impactar a sua decisão se você vai entrar ou não, beleza? A primeira delas é a questão da idade, você já deve, isso é até um pouco clichê eu falar isso aqui, mas vale a pena porque muitas pessoas ficam com essa dúvida. Vender para o governo não necessariamente você vai empreender, dá para você viver de vendas para o governo sem precisar empreender, abrir uma empresa. Mas na maioria das pessoas ela tem esse sonho de empreender, abrir um negócio, seja numa consultoria ou seja vendendo diretamente para o governo. E você empreender, galera, não existe uma receita de bolo. Não dá para você falar assim, não, abra o seu negócio, comece a empreender com tal idade que vai dar certo. Isso não existe. Tem pessoas que começaram a empreender muito novas e deram certo, outras deram errado, e tem pessoas que começaram a empreender com uma idade bem mais avançada e deram certo e outras também deram errado. Então não existe uma receita de bolo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de pessoas que começaram a empreender com uma idade considerável, por muitas pessoas considerada velha já, que tiveram muito sucesso. Uma delas é o dono da Coca-Cola. Começou a empreender com mais de 50 anos, 55 se não me engano. E todo mundo hoje, pelo menos conhece. Você pode não consumir Coca-Cola, tá tudo bem. Mas todo mundo conhece o produto e é difundido aí mundialmente. Outro é o dono do McDonald's. Você deve ter visto já o filme Fome de Poder. Se você não viu, fica a recomendação aqui. Independente do que você ache da postura que o dono do McDonald's teve, o filme voltado ao empreendedorismo é muito legal de você assistir. Tem muita coisa ali que você consegue absorver e trazer para a sua realidade. Então, eu aconselho você, se você não assistiu ainda e quer empreender, tem esse sonho de empreender, assista aquele filme. Isso com certeza vai te motivar, principalmente se você se considera hoje uma pessoa velha para empreender, tá bom? Aquele filme é muito bom. Outra pessoa que começou a empreender relativamente muito tarde, mas que teve muito sucesso, Roberto Marinho. Pelo que eu pesquisei aqui, com mais de 60 anos, foi quando ele começou a empreender. Tem também o dono do KFC, com mais de 40 anos, e por aí vai. Então, veja, quer dizer então que você empreender com uma idade mais velha vai dar certo? Não, tem muitas pessoas que empreenderam com mais de 40, 50, 60 anos e não deram certo. Esses são casos de sucesso. E tem pessoas que empreenderam muito novas. E, mesma coisa, deram certo, eu vou dar o exemplo das pessoas que deram certo, as que deram errado, infelizmente, eu não conheço muitas para dar para vocês, não acompanho a história de todo mundo, né? E principalmente de pessoas que deram errado, essas aqui são pessoas que estão aí, que é fácil você fazer uma busca na internet e descobrir. O Bill Gates, dono da Microsoft, começou a empreender com 19 anos, o dono do Habib's começou a empreender com 19 anos também. E o dono do Buscapé com 21 anos. E são empresas hoje aí renomadas, né? Que ganham muito dinheiro. Então, veja que não existe uma receita de bolo, como eu falei. Eu comecei a empreender com 26, 27 anos. Não era uma idade que todo mundo acha muito nova. Também eu não acho que todo mundo considera muito velha, mas 27 anos. Conheço pessoas que começaram a empreender com 18, 19 e estão bem. Outras não se deram tão bem. E vice-versa. Então, a primeira coisa, não se apegue à idade, tá, galera? Tem pessoas que ficam muito apreensivas com isso. Não é, eu já passei da idade de arriscar, eu já passei da idade de correr riscos. Olha, eu não sei qual que é a sua realidade financeira hoje. Se você tem condição, correr alguns riscos. Mas se é aquilo que você gosta, se é aquilo que você deseja, se é aquilo que você pretende para a sua vida, não deixe para depois, você não vai ter outra oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. Se você acha que hoje já passou, amanhã vai ser pior ainda. E é uma coisa que você gosta, você vai abrir mão de uma coisa que você sempre quis, por quê? Porque está com medo? O medo ele faz parte, ele é normal para todo mundo tem medo. Você pode ter a empresa há 20 anos, há 30 anos.
Quando você vai fazer alguma coisa diferente, você tem medo. O medo ele não é ruim, tá? O medo ele é bom. O problema é quando o medo ele é muito maior e você não consegue ter uma ação, você trava diante do medo. Aí isso é um problema, mas o medo ele te faz ter várias precauções. Exemplo, quando você vai atravessar uma rua com medo de ser atropelado, o que você faz? Você olha para os dois lados, você não vai sair correndo no meio da rua para ser atropelado. É o medo que te faz fazer, precaução, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não vou morrer, não vou ser atropelado. Então o medo ele é bom, mas nem por isso você deixa de atravessar a rua. Agora, se você não atravessa a rua com medo de ser atropelado, aí é o problema. Tá? Então não veja o medo como uma coisa ruim, mas veja que ele é uma coisa boa, ele vai te dar, vai fazer com que você acenda a luz amarela ali, você tenha precauções com algumas coisas e isso é bom. Então cuidado, não vou falar que vai ser fácil, não vou falar que é uma coisa que qualquer um pode correr esses riscos, eu não sei como eu falei, não sei da sua realidade financeira, se você pode esperar o tempo do plantio e da colheita, que sempre tem. Quando você vai empreender, existe esse tempo de você plantar e começar a colher os frutos. Para alguns empreendimentos isso é mais rápido, para outros demora um pouco mais. Nas licitações, eu costumo dizer que tem um retorno aí de 30 a 60 dias para você começar a ver alguns resultados. Você tem que aprender um pouquinho, você tem que estudar, você tem que começar a participar, e aí você começa a rodar. Mas eu não vejo que é algo muito absurdo, tem segmentos que demoram muito mais, e claro, vai ter segmentos que o retorno é um pouco mais rápido. Apenas a título de curiosidade, se você vive de construir imóveis e vender, vou construir uma casa, o tempo de retorno ele é maior. Você constrói uma casa aí, vamos lá, chutar um tempo aqui, eu não sou engenheiro, não tenho previsão, mas eu não consigo visualizar você construindo uma casa em menos de 4 meses. Construindo, vendendo, aprovando, tudo, pegando a bits, então eu acho que é um retorno que demora um pouco mais. Em contrapartida, se você começar, sei lá, operar no mercado de ações, pode ser que você tenha um retorno em 2 horas. Você aplicou, valorizou, vendeu, retorno. Então, tem mercados que o retorno é um pouco maior e tem mercados que o retorno é um pouco menor, mas todos existe o tempo de você plantar e voltar à colheita, beleza? Então, não se apeguem a isso, a idade, isso aí eu acho que hoje em dia, principalmente, a título de curiosidade, galera, eu fui esse final de semana no aniversário de 2 pessoas que estavam fazendo 50 anos e você vê a alegria, a disposição da pessoa. Tem muita pessoa com 30 que não tem. Então é legal você ver. E eu tive a oportunidade de conhecer os pais dessas pessoas ainda. Eram gêmeas, né? O pessoal, eram 2 meninas gêmeas. E a mãe dela ainda era ainda mais animada, pô. Então, assim, não se apegue a esse negócio de idade, tá? Isso aí eu acho que é uma coisa, um pensamento muito ultrapassado, ainda mais nos dias de hoje, beleza? Então, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês, tá? Para você vender para o governo, isso é um ponto que nesse mercado, de modo geral, ele ajuda muito. Não interfere muito a sua idade. É um outro ponto. Vender para o governo, você não precisa ser novo ou velho. Isso não te ajuda em nada ou não te prejudica em nada. Diferente de outros mercados. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu falei para você aqui. Se você tratar da construção civil, pode ser que se você começar a trabalhar, né, não construir a casa, mas trabalhando com obra de modo geral, é um trabalho que requer muita saúde, né, física, você requer muito esforço físico. Talvez, dependendo da sua idade, seja um pouco mais difícil. A pessoa que é mais nova, ela aguenta o tranco. Estou falando da obra mesmo, né? Não de construir, mas o fato de você pegar no pesado. Então, tem atividades que a idade conta muito para ruim e tem idades que é bom. Você pega um psicólogo, por exemplo, é uma coisa que quanto mais a pessoa tem experiência, em tese, mais conhecimento ela tem para te ajudar. É melhor você... As pessoas, às vezes, tendem a se consultar com pessoas até mais velhas do que pessoas recém-formadas, justamente porque visualizam que naquele segmento a idade ajuda a pessoa a desempenhar um papel melhor, digamos assim. Então, tudo isso são coisas que você tem que levar em consideração no segmento. E nas licitações, você não tem problema com idade. O governo não quer saber se você tem 18 anos ou se você tem 70. Então, vender para o governo não interfere muito isso. Se você tem 17 não, porque você é menor de idade ainda, vou colocar 18, porque você já consegue responder pelos seus atos, né? Vamos dizer assim. Você tem 18, 20, 23, 27, 40 anos, o governo não quer saber. Você consegue abrir uma empresa, ter um CNPJ e vender para o governo naturalmente. Agora, se você tem 70 anos, também. Então, o governo não quer saber muito disso. Agora, você vai ter que, claro, gerenciar a sua empresa. Estou partindo do pressuposto que que você está abrindo uma empresa e vendendo para o governo, uma pessoa na consultoria. Você vai ter que
arcar com os outros ônus ali, né? De não só abrir a empresa, mas manter a empresa rodando, controlar os ativos, os passivos, tudo mais, né? Outra coisa que eu coloquei aqui... vender para o governo, uma outra coisa boa. Dá para você entrar nesse mercado e a sua experiência fora dele não conta muito. Então você pode ter uma empresa há 40 anos e você vendendo para o governo, você não leva tanta vantagem. Claro, dependendo da licitação de modo geral, ele vai pedir alguns documentos que quanto mais tempo de estrada pode te ajudar. O atestado de capacidade técnica é um exemplo claro. O balanço, tudo mais. Só que se você abrir uma empresa hoje, nada impede que você comece a vender amanhã para o governo, principalmente através das dispensas. Então o governo ele contrata, ele não leva muito em consideração o fato de quantos anos você tem de empresa. Ele não leva em consideração quantos anos você tem de empresa, mas isso vai te ajudar talvez em alguns documentos, mas não te prejudica em outras modalidades. Tem como você entrar nesse mercado sem ter muito tempo de empresa. Isso não é um fator impeditivo por si só. Ninguém vai deixar de contratar a sua empresa porque você abriu ela há 2 meses. Isso nunca vai ser um motivo para você não ser, o governo não comprar da sua empresa, beleza? Então, esse é um ponto positivo que dependendo do mercado é mais difícil. Exemplo claro aí é se você se formou agora em direito, em advocacia, é muito difícil você conseguir os seus primeiros clientes. É muito mais burocrático. Você tem que fazer um trabalho muito maior. Com o tempo você vai se estabelecendo no mercado, criando clientes, mas o começo é muito difícil. Algumas profissões geralmente é assim. Arquiteto é muito assim. Dentista eu não sei, mas algumas profissões o começo é muito demorado. Nas licitações não, o governo não leva em consideração isso, ele não analisa o seu histórico ali para ver se você tem empresa há 10 anos, isso não é um fator decisivo, beleza? Não se apegue muito à questão da idade, tá? E nem a idade sua e nem tão pouco da sua empresa, isso não é um fator muito impeditivo, você vai conseguir participar de processos de compras de modo geral.